Legal demais, Will. O Vasco recebeu, com atraso, é verdade, a última parcela da 777 Partners referente ao segundo aporte previsto em contrato. Cerca de 36 milhões de reais entraram, então, na conta da Sociedade Anônima do Futebol. Era para o valor ter sido depositado na última quinta-feira. Além do dinheiro na conta do clube, o torcedor do Vasco também gosta de ver o Verratti fazendo gol e comemorando assim, ó. Esse gesto já acompanha o torcedor vascaíno. Matador. É o pirata. É mais um de Verratti pro Vasco! Um dos rostos da reação do time no campeonato. A comemoração do Verratti começou quando o atacante jogava pelo Belgrano da Argentina. E parece que já pegou por aqui. Pegou? Claro que pegou. Igual ele ali não tem. A atacante Anne Marabá imitou o Verratti num gol pelo Vasco no Campeonato Carioca Feminino. O Davi é jogador de futsal do Vasco. Em quadra, o menino de 6 anos passou a se espelhar no Verratti. Porque ele faz gol artilheiro. Conhecer ele? Quero. O que é que você vai falar pra ele pra eu conhecer ele? Verratti, tudo bem? Sou o Davi. Quero te conhecer muito. A imagem do Davi comemorando com o mesmo gesto do Verratti fez tanto sucesso que o garoto teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Outros pequenos vascaínos estão seguindo a moda. Com pouco tempo de Vasco, ele também tá subindo e evoluindo junto com o Vasco. Verratti completou 2 meses no Vasco. Desde que ele chegou ao clube, o time conquistou 18 pontos e saiu da lanterna do Brasileirão. Em 10 jogos, o atacante fez 7 gols. É mais um de Verratti pro Vasco! Hoje o Vasco está 1 ponto atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É o momento de seguir trabalhando e não relaxar, porque essa equipe pode fazer história nesse clube. Como diz o técnico, não vai cair. Verratti na frente não vai cair. Sai pra festa o artilheiro argentino, Verratti! Olha o pirata aí! Mas o Vasco está jogando contra grandes times. Esse elenco do Campeonato Brasileiro não é fácil. Então o Vasco conseguiu uma grande vitória contra o Fluminense, conseguiu uma grande atuação contra o Curitiba, mas o Curitiba é o lanterna do campeonato. Depois, contra o América Mineiro, o time já não foi tão bem. O time já tomou um sufoco ali grande. Né? O Léo Jardim foi um dos destaques, e aí no final o time acertou aquele chute ali do Jair, meio desviando uma bola que veio do lado de campo. Então, o torcedor vascaíno ele tem que dar o suporte ao time e ele precisa entender que vai ser assim até o fim. O Vasco tem confrontos difíceis, tem alguns confrontos mais acessíveis, mas assim, hoje há uma perspectiva. Hoje o time consegue jogar. Hoje o time, quando joga em São Januário, é quase uma garantia de pontuar. Ele não venceu o São Paulo, mas ele ganhou um pontinho ali que na reta final pode fazer toda a diferença. Acho que o time foi melhor no segundo tempo, porque aí o São Paulo também diminuiu um pouco ali o seu ritmo, e aí a entrada do Payet, ela dá uma qualidade ao time impressionante. Você não pode contar com o Payet para marcar, para recompor. Né? Quando o Vasco é atacado, é muito, muito mais interessante você jogar com o Marlon como o Vasco começou o jogo. Mas depois, com a entrada dele, ele criou situações, ele deu opções, o Vasco mandou uma bola na trave. Dá o gol no Verratti também que fura, né? Isso. Mas eu fui ontem ao jogo, fiquei com a sensação que ele podia ter batido, mas depois, vendo pelo vídeo, vi que tinha um marcador bem em cima dele, não dava não. Agora ele não estava contando com a furada do Verratti também. Eu não entendi foi o Vasco começar com o Paulo Henrique, depois o Ramon até explicou, né? E eu acho que tem relação com o jogo que o Pumita fez contra o Santos, mas sinceramente, ainda assim, para mim, a vaga ontem era dele, não do Paulo Henrique, que não tinha velocidade nenhuma, talvez até pela falta de ritmo também, né? E não entendi as mexidas também, o Gonza, quando ele tira o Marlon, que estava imprimindo velocidade, quando ele entra com o Figueiredo, que também não comprometeu, mas não entregou o que poderia, ou o que era esperado até pelo Ramon. Não entendi as mexidas, não. Achei que o Vasco, mesmo contando com a força da torcida, tem uma tabela muito difícil. Tem o Fortaleza, mesmo jogando em casa, é difícil pra caramba, depois tem um clássico contra o Flamengo. Eu acho que a tabela do Vasco, concordo com você, quando você diz que talvez não haja tempo para recuperar o que se perdeu, né? Não só antes do Ramon, mas antes do Payet, antes do Verratti, antes de todas as contratações que o Vasco fez. O Vasco era, se a gente for exagerar um pouco, era tipo aquele paciente que tá ali numa situação muito difícil, tá todo mundo achando que vai morrer, mas de repente ganha ali
alguém consegue achar um remédio, consegue colocar um oxigênio e o paciente começa a melhorar. Mas ele ainda está sob cuidados médicos, digamos assim. Ele não estabilizou, não teve alta, e se tiver alta vai ter na 38ª rodada. Eu acho ali que, eu concordo contigo, Mari, com relação às mexidas, elas não funcionaram, a não ser a entrada do Paê, mas aí a saída do Marlon tira um pouco da intensidade do time. Acho que o Ramon Dias apostou num segundo tempo ali menos incisivo do São Paulo. Acho que o São Paulo não ia sair mais para atacar, para pressionar, e aí o Vasco ganharia qualidade com o Paê, ganharia alguma questão de repente até de um chute de longa distância, que o Figueiredo é muito bom nisso, mas não funcionou. Não. De fato não funcionou. O Vasco teve ali um momento, a bola na trave, ali uma pressão inicial ali nos primeiros 20 minutos, mas depois também ficou um pouco bagunçado. Mas é isso. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, vai ser a manutenção da Série A. Vai ter emoção. Ela é possível, ela pode realmente acontecer, mas vai ser com muita emoção. E aí cabe, nesse momento, ao torcedor apoiá-lo, tá? São Januário, transformar aquilo ali no conhecido caldeirão, e depois, enfim, se a coisa não acontecer, se o Vasco for, né, a gente torce que não, mas que for rebaixado, aí o torcedor faz as suas cobranças, enfim, mas agora é o momento de estar todo mundo, a caravela tem que estar todo mundo ali literalmente no mesmo barco.